Saudações, pessoal, tudo bem? Já tratamos aqui das regras de inferência, agora nós vamos tratar das regras de equivalência. É interessante vocês terem em mente que a gente vai considerar que uma proposição é logicamente equivalente à outra se a tabela verdade dessas duas proposições forem idênticas, ou seja, exatamente iguais. Se eu coloco um determinado valor para P e Q em uma, quando eu observar na outra proposição, como resultado, ela vai ter o mesmo valor final. Para que isso vai nos servir? Dentro do cálculo proposicional, quando nós acharmos duas proposições equivalentes, isso nos dá a possibilidade de substituir uma proposição pela outra, para que nós possamos chegar até a prova que é necessário dentro daquele cálculo, né? até a conclusão final que eu preciso encontrar. Exemplo da regra de equivalência, né? Primeira regra que a gente vai tratar vai ser a regra da dupla negação. E o que é que a regra da dupla negação nos diz? Que se eu tiver duas negações em uma proposição, ela vai voltar ao seu valor original. Isso, inclusive, a gente até já tinha visto dentro da tabela da negação, né? Quando eu tiver aqui, duas negações, por isso dupla negação, a proposição vai voltar ao seu valor original. Então, se eu tinha um verdadeiro, quando eu neguei ele ficou falso, quando eu neguei de novo ele voltou ao valor verdadeiro que era antes. Como é que isso vai ser tratado de forma literal? Aqui embaixo a gente tem um exemplo, então nesse sentido, essas duas proposições literais que estão aqui embaixo, elas são equivalentes. Se eu disser que é falso que Raul não é careca, é a mesma coisa eu dizer que Raul é careca. Observem que aqui a gente tinha duas negações, né? Uma aqui não é falso e a outra no não é careca. Então a proposição é falso que Raul não é careca seria equivalente à proposição Raul é careca. E como é que isso vai se dar quando a gente estiver dentro da prova de argumento? Vamos para um exemplo aqui. A gente tem aqui, né, um exemplo de prova. Tudo que vem antes dos dois pontos a gente sabe que é a premissa e o que está depois é a nossa conclusão, onde a gente tem que chegar. Como tudo que vem antes é premissa, eu vou colocar aqui, não P implica em Q, é uma premissa. E a segunda, não Q, é uma premissa também. O que a gente pode fazer aqui para conseguir chegar em Q? Se nós observarmos bem, na primeira eu tenho não P implicando em Q, é um condicional, e na segunda eu tenho como verdade a negação do consequente. Se o condicional é verdade e a negação do consequente também é, então a negação do antecedente é verdade também. Certo? Que regra é essa? É a regra do modus tollens. Se eu tenho um condicional como verdade e a negação do consequente também é verdade, a negação do antecedente também vai ser. Observe que no 3 a gente tem não P, mas agora nós já sabemos que não P é equivalente a P, que seria a conclusão que a gente tem que chegar. Como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso a partir do passo 3, porque nós aplicamos a regra da dupla negação. E aí, dessa forma, a gente conseguiu chegar na conclusão pretendida. Ok? Segunda regra. A segunda regra é a regra da contraposição. O que é que nos diz a regra da contraposição? Que o condicional é equivalente a outro condicional, onde a gente vai ter a inversão e a negação das proposições que o compõem. Então, se vocês observarem aqui, eu dei uma invertida, né? Onde era o P virou o Q, onde era o Q virou o P, e a gente teria a negação das duas proposições. Exemplo de forma literal, se o carro é amarelo, então a bola é azul, seria equivalente à proposição se a bola não é azul, então o carro não é amarelo. Observem que eu tinha aqui, né? O P e um Q, eu só inverti e neguei as duas proposições na forma literal. Como é que isso vai dar na forma simbólica, quando eu precisar provar um argumento? A gente tem aqui um exemplo. Tudo que vem antes dos dois pontos é premissa, então nossa primeira premissa seria P implicando em Q. A segunda seria não P implicando em R. E a partir disso a gente vai precisar chegar em não R implicando
em que? O que é que eu posso fazer aqui? Eu vou precisar achar não R, né? Então, ó, 3. Já vou começar aplicando o contra aqui. Eu vou aplicar o contra no passo 2, então inverte, não R, e nega. Então, não P. Se eu pegar o 2 e aplicar o contra, que a gente acabou de ver. O 4. Eu já sei que não P equivale a P, correto? Então, ó, não R implica em P se no passo 3 eu utilizar dupla negação. Agora eu preciso chegar agora em não R implicando em Q. Observem que a primeira é P implicando em Q e a quarta é não R implicando em P. Ó. Não R implicando em P e a primeira seria P implicando em Q. Nesse caso aqui, ó, observe que não R implica em Q. A gente já viu essa regra, né? Então, como passo 5, não R, não R implica em Q, se eu pegar o passo 4 e o passo 1 e aplicar o silogismo hipotético. Então, com isso, ó, cheguei na minha conclusão, encerrei a prova de argumento nesse sentido. Observem que as equivalências, elas nos dão a possibilidade daquilo que eu comentei no início, né? De eu substituir uma proposição por outra para que ela nos ajude até chegar à conclusão final e, consequentemente, obter a prova do argumento. Beleza? Então, nesse primeiro momento seria isso.